Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal novamente. Vamos falar sobre direito empresarial 1 e hoje nós vamos falar sobre a proteção ao ponto e a renovação compulsória para essa proteção ao ponto. A nossa aula de hoje vai ser no Word, não deu tempo de eu mexer com planilha, com lâmina de slide. E... Desculpa. Então, para ser curtinho, hoje eu não fiz nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de exercício para vocês, até porque aqui é bem autoexplicativo. Quando você lê, você verá que nem precisava de mim, mas estamos aqui para isso e vamos dar continuidade na nossa aula. Primeiramente, né, você precisa saber que ponto é o local específico onde o empresário se estabelece. Então, pode ser, né, que tenha um prazo para você conseguir constituir o que a gente chama de ponto. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que lá no Rio de Janeiro, eu morei no bairro da Urca durante muito tempo. Tem um famoso de um bar chamado Bar da Urca, que recebe esse nome justamente por estar na Urca, no Rio de Janeiro, certo? Vamos supor que esse lugar aí seja locado, essa propriedade seja locada por um empresário que é dono desse Bar da Urca. Então a gente sabe, né, que esse bar é famoso porque ele dispõe uma vista, ele está num local privilegiado, né? Então ele agrega um valor a esse bar que, se você for lá olhar, gente, é um botequinzinho, não é nada de excepcional, não tem nada de, de resort, por assim dizer. Então, vamos supor que do dia para a noite o proprietário do imóvel que loca esse imóvel resolve pedir essa propriedade de volta e deixa aquela pessoa que aluga ali sem tomar um rumo, sem um planejamento antecipado. E aí, para evitar esse tipo de situação, a lei do inquilino ou a lei do inquilinato trouxe uma proteção especial para esses contratos de locação empresarial. Porque seria, gente, muito injusto, por exemplo, eu iniciar um local que não era nada, desenvolver ali uma atividade comercial, gastar um dinheiro para fazer publicidade para as pessoas começarem a conhecer aquele local, começarem a frequentar aquele local comercialmente, e aí do dia para a noite o dono cresceu o olho por algum motivo, né? E querer me tirar de lá a bel prazer. Então, para esses institutos, para a proteção daquele ponto, para a proteção daquele negócio, existe a figura da renovação compulsória. A lei do inquilinato, né, acaba trazendo para a gente, a Lei 8.245 de 1991, o artigo 51, e traz para a gente o seguinte: ó, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por prazo igual, desde que cumulativamente, ou seja, desde que isso aqui tudo aconteça junto. O contrato a renovar tinha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, ou seja, um contrato de 3 anos se renovaria por mais 3 anos. Não existe se for um contrato sem prazo determinado, não tem como você estabelecer que existia um planejamento para isso. Estava a bel prazer. Então, esse contrato por tempo indeterminado não entraria nessa situação. Além de ter um contrato por tempo determinado e por escrito, obviamente, o prazo mínimo desse contrato a renovar ou a soma dos prazos interruptos do contrato escrito seja de 5 anos. O que significa, gente? Que você pode ter um contrato de 5 anos seguido, né, um contrato só 5 anos, ou você pode ir renovando ano a ano há 5 anos, ou de 2 em 2 anos, ou de 6 em 6 meses, que seja. Se a somatória desses contratos de maneira ininterrupta, se for sequencial, elas somarem 5 anos, você tem condição de fazer o pleito nessa situação também. O locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo interrupto de 3 anos. Ou seja, o locatário, a pessoa que está alugando, ela precisa que esse contrato seja determinado, né? Que ela esteja há pelo menos 3 anos ininterruptos explorando aquele nicho de negócio, aquele ramo de negócio, certo? E que ela já esteja trabalhando com esse contrato de aluguel. Por exemplo, ela pode estar alugando esse terreno há 5 anos, passou 2 anos construindo e 3 anos dentro daquele comércio. Então, essa pessoa precisa reunir todas essas condições. Eu trouxe para vocês aqui, ó. Então, o locatário deve ser empresário, né? Não pode ser o profissional liberal, como nós já vimos.
A locação deve ser por tempo determinado de no mínimo 5 anos, admitindo-se a soma dos prazos e contratos sucessivamente renovados por acordo amigável. No teor lá da súmula 483 do STF, ela diz para a gente aqui que o locatório, que não for sucessor ou cessionário do que procedeu à locação, não pode somar os prazos concedidos a esse a pedir a renovação do contrato, conforme o decreto. O que isso significa, gente? O que isso significa? Significa que se meu pai alugava esse terreno e eu quiser dar continuidade ao negócio, isso se transfere para mim a soma desse prazo para que seja válido aquele período que nós estamos conversando. O locatário deve se encontrar na exploração do ramo de negócio no mínimo 3 anos, né, e de maneira ininterrupta. É o tempo mínimo que ali a lei diz para a gente, né, que o estabelecimento começa a gerar um valor agregado ao empresário. Para você dizer o seguinte, quando você vai falar para alguém, vai dar um ponto de referência, fala assim, ah, é lá na esquina da tal loja. Justamente. Ali era uma esquina comum. Começou a ser uma esquina da tal loja porque virou um ponto de referência. Para esse ponto de referência ser válido, ter um valor econômico e trazer direito para essa pessoa, proteção para esse estabelecimento comercial, ele precisa estar em vigência, né, estar ali há pelo menos 3 anos funcionando, porque senão a lei diz que não considera em regra, né, um valor agregado para essa situação. Então, o direito da proteção a esse ponto tem um prazo também para você intentar essa ação judicial renovatória. Você precisa fazer com que você precisa fazer esse pedido ao Poder Judiciário num prazo entre 1 ano e 6 meses antes do término desse contrato. Senão, você perde o direito de pedir isso, conforme o artigo 51, parágrafo 5º da Lei do Inquilinato. O direito de renovação decai àquele que não propuser ação no interregno de 1 ano, no máximo, e até 6 meses, no mínimo, anteriores à data de finalização do contrato em vigor. Como eu disse para vocês aqui, eu acabo explicando o que está escrito, né? É praticamente essa a situação em que nós nos encontramos nesse ponto da matéria. Outra situação que nós temos para conversar hoje é a respeito do shopping center, que é uma área especial, é uma situação peculiar no direito no que tange o comerciante, o empresário, de maneira geral. Então, aquele empresário que se dedica, né, ao ramo do shopping center, o shopping não é definitivamente um ramo comum. Ele tem umas peculiaridades. Por exemplo, né, há uma determinada organização para distribuição de ofertas de produtos e serviços centralizados dentro desse complexo. Né? Como diz o professor Fábio Ulloa Coelho, o FUC, é um amplo local de cômodo acesso e seguro à mais ampla gama de produtos e serviços. Os shoppings devem se planejar e prover tudo aquilo que o consumidor deseja a um só tempo, se atentando ao equilíbrio da concorrência interna. Né? Por quê? Você pode ver que, né, se tal loja já está no shopping, muito dificilmente tal outra loja estará. Ou existe possibilidade de duas lojas, 3 lojas, para explorar determinados nichos de negócio, uma em cada andar, na praça de alimentação, justamente para que haja, né, um equilíbrio nessa concorrência interna. Agora, veja a respeito da lotação em lojas de shopping center. Por exemplo, o locador ele não está obrigado a renovar o contrato se o poder público, por algum motivo, realizar obras que importem, né, na radical transformação ou trazer modificações de tal natureza que o aumento do valor do negócio da propriedade. Pode ocorrer que, por uma exigência legal, né, modifique-se uma lei e essa lei diga que a loja mínima, o espaço mínimo para uma loja dentro do shopping, seja de 300 metros quadrados agora e não mais de 100 metros quadrados. Ora, se essa pessoa, que é o dono do imóvel, foi obrigada a realizar uma obra dessa natureza, é óbvio que ele não vai ser obrigado a renovar o contrato nos mesmos termos que havia sido contratado anteriormente, né? Se esse imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência para fundo de comércio existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital locador, seu cônjuge ascendente ou descendente. Isso aqui, gente, é uma cláusula em que o dono do imóvel também não pode ficar refém do comerciante para o resto da vida, certo? Então ele não é obrigado a renovar esse comércio se ele não avisar com antecedência e se essa finalidade aqui, né,
não for para sua família ou para algo que já exista, porque tem muita gente esperta também, né? Que aproveita que a pessoa foi lá, criou um ponto, estimulou um negócio e a partir daí tira ele e quer montar o negócio dele para tirar o lucro, crescer o olho em cima disso aí. Nas locações de espaço em shopping center, o locador não poderá se recusar à renovação do contrato fundamentado no inciso 2 desse artigo. Viu? Com efeito, não pode o proprietário de determinado shopping center retomar o imóvel com pretexto de conferir o uso para a sua própria loja. Ademais, dispõe a situação, né, que a legislação, perdão, no artigo 54, nas relações entre lojistas e empreendedores do shopping center prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos às disposições procedimentais previstas nessa lei. O que significa que entre os dois pode haver, qualquer um dentro do contrato, a supressão de alguma dessas cláusulas que nós acabamos lendo. Pode ser que eu coloque ali no contrato que você não poderá retirar esse imóvel de mim para colocar numa situação da sua família, ou, enfim, você pode retirar qualquer uma dessas cláusulas a qualquer momento dentro do contrato e vai valer a pacta sunt servanda, vai valer o contrato estabelecido entre as partes. O empreendedor não poderá cobrar o locatário em shopping center. As despesas referidas às alíneas A, B e D do parágrafo único do artigo 22 e as despesas com obras ou substituições de equipamentos que impliquem modificar o projeto ou memorial descrito da data do habite-se e lojas e paisagismos das partes de uso comum. Ou seja, o, o dono, por assim dizer, não poderá cobrar do seu locatário se o shopping resolver fazer determinadas alterações físicas, né, ou alguma substituição de equipamento. Isso aí não estava no contrato, não poderá ser cobrado novamente. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo em caso de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias por si ou entidade de classe, exigir comprovações das mesmas. Então, o texto é autoexplicativo. Não poderá ser cobradas despesas que não estavam previstas no acordo. O parágrafo 1º da linha A do artigo 54 diz respeito às obras de reforma ou acréscimos que interessem a estrutura integral do imóvel, pinturas das fachadas, empenhas, poços de aeração e iluminação, bem como as esquadrias externas, indenizações trabalhistas e previdenciárias pelas dispensas de empregados ocorridas na data anterior ao início da locação. Diferentemente de outros comércios, né, na loja do shopping, por exemplo, se fechou uma loja de roupa e abriu outra loja de roupa de outro dono no mesmo local, esse proprietário não é porque ele é uma loja de roupa no local que ele vai ser responsável pelos encargos, pelos problemas que houveram anteriormente a essa situação. Eu vou trazer para vocês hoje, não vou trazer para vocês hoje, na verdade, exercícios e nem atividades. Hoje a nossa aula vai ser curtinha, sucinta, de um tema bem tranquilo, fácil de compreender, e espero que estejam todos bem e que continuem bem também, cuidando dos seus familiares, amigos. Logo, logo nós vamos sair dessa e vamos passar a ter a nossa vida normal. Abraço!